Essa é uma grande certeza, Pai, que nós temos nos nossos corações. Nós não vivemos pelo que vemos, nem pelo que sentimos. Os governos, a política, as circunstâncias não determinam as nossas vidas. Tu, Senhor, determina a nossa existência. Tu, Senhor, é quem sabes o nosso deitar, o nosso sentar. Tu sabes, Senhor, todo o nosso andar. Tu esquadrinhas todo o nosso coração. E nós vivemos, Senhor, nessa certeza. Na certeza de que Tu vives. Quantas religiões eles estão mortos, mas Jesus vive. Oh, aleluia! O nosso Deus vive, o nosso Redentor vive. Essa é a nossa grande alegria. Cristo em nós, a esperança da glória. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Senhor, por essa certeza tão forte nos nossos corações. Oh, Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã Tu continues ministrando ao meu coração. Tu ministra ao coração dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra poderosa que transforma os nossos corações a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa paixão pela Tua presença continue, Senhor, ardendo, queimando nos nossos corações. E nós tenhamos a certeza de que nada mais importa a não ser a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, fala poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Obrigado, louvor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos. Graça e paz. Ficamos alguns dias, estávamos de férias. Luedia, estávamos de férias. Ficamos alguns dias e a gente sente uma saudade, quando a gente retorna, dá aquela alegria no coração de ver os irmãos, Que alegria, a gente se alegra em ver os irmãos e isso é bom porque a gente sente o quanto Deus está falando aos nossos corações e está colocando a cada dia mais aquela vontade de crescer, mas também de amar os irmãos e de ser amado pelos irmãos e acolhido pelos irmãos. Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4, no verso 8. Tiago 4, verso 8, nós vamos ler vários textos, mas eu escolhi esse texto como um texto base para aquilo que nós vamos falar nesta manhã. Quando o pastor Saulo me disse que eu estaria ministrando nesse dia 1º de fevereiro, E aí eu fiquei imaginando, a gente começa a orar ao Senhor, Senhor, o que é que a gente vai falar, pedindo na direção do Espírito Santo para esse momento. E aí a gente começa a orar, começa a buscar e começa a ver, e a mensagem vai sendo trabalhada no coração da gente, a gente vai trabalhando, a gente vai preparando. E eu até dizia à reverenda Dayana, olha, eu não sei nem se o pastor Saulo vai botar tema, mas se botar a gente muda o tema e essa fica para uma outra oportunidade, mas como diz o irmão Marcelo, aprove a Deus que fosse hoje, amém? Então, hoje foi o dia da gente falar sobre esse tema e eu escolhi esse título, aliás, eu escolhi o título Achegai-vos a Deus, amém? E Tiago, ele está falando aí num contexto em que ele trabalhava na sua carta sobre resolução ou solução de problemas, de contendas, de dificuldades, Coisa que não existe hoje em dia, graças a Deus não existem problemas, não existem contendas, irmãos? Glória a Deus, que isso era só no tempo de Tiago, hoje não temos mais, mas a gente vai trabalhar aqui para que não exista mais, para que não venha a existir, Amém? Pela fé. E Tiago fala assim, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Irmãos, esse texto, eu acho esse texto fantástico. Esse texto ele é muito forte quando ele diz, chegai-vos a Deus. E antes de ministrar, quando eu preparava, a introdução de uma ministração, ela é interessante, ela tem que ser bem resumida, bem rápida, para você não perder tempo com o desenvolvimento. Mas eu queria fazer uma introdução rápida, com uma pergunta simples, não precisa você responder,
você já pensou em desistir? Não falo desistir do reino, eu não falo desistir, se desviar e ir para o mundão, para o galho da madrugada. Não faça isso, não. Não é isso que eu estou dizendo. Não me refiro a isso, né? Se alguém também já passou por isso, mas glória a Deus que esse pensamento veio e foi embora e você está aqui hoje conosco, amém? E se alguém, se não está aqui no nosso meio, mas está lá fora, está nos ouvindo, está passando por um momento assim de pensar em desistir, repensa, porque na presença do Senhor é o melhor lugar que nós devemos estar. E eu vou responder para você. Desistir não é desistir do Evangelho, é desistir do chamado, é desistir do ministério e do propósito que Deus coloca no nosso coração. Eu já pensei, irmãos, sabe aquela vontade que dá da gente, não, eu não quero mais isso, eu quero sentar na cadeira, eu quero ouvir, eu não quero trabalhar, eu não quero servir, eu quero ser servido, né? Como diz o pastor Saulo, tem gente que quer ser visto e não servir, né? E outros, e não serviço. E outros nem isso, nem ser visto e nem servir. E, irmãos, é uma sensação de que quando você pensa assim, olha, eu quero sentar na cadeira. Mas sabe por que pensamentos como esses vêm ao nosso coração? Porque quando nós estamos fazendo as coisas na nossa força, quando nós estamos servindo na nossa força, quando nós estamos nos doando, mas sem a ajuda do Senhor. Sabe, e quando a Bíblia nos convida a chegarmos, a nos achegarmos a Deus, a Bíblia está nos convidando para termos de fato uma intimidade com o Senhor, ao ponto de que esses pensamentos podem até vir à nossa mente, mas eles não vão ter guarida, porque nós não estamos servindo a um Deus morto, nós estamos servindo a um Deus vivo. Nós não estamos servindo porque eu vou servir porque eu quero ser visto, porque eu quero me exibir, porque eu quero isso, aquilo outro. Não, nós estamos servindo porque nós estamos com gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. E nós estamos servindo, irmãos, porque como é bom estar na presença do Senhor, sabe? E estar na presença, estar em comunhão com Deus, vai nos livrar de tantas coisas. Essa é uma delas. Mas vai nos livrar também do pecado. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais íntimos de Deus, quanto mais houver um queimor pela presença do Senhor, quanto mais nós nos interessarmos em que esse fogo por Deus esteja dentro dos nossos corações queimando, menos problemas nós vamos trazer para o pastor Saulo, menos conflitos nós teremos, menos dores de cabeça nós teremos com as nossas lideranças e menos pecado nós vamos cometer, aqueles que inclusive escandalizam, aqueles que podem destruir famílias, aqueles que podem destruir propósitos, porque nós vamos estar juntos a Ele. A igreja primitiva, irmãos, eles tinham algo fantástico que hoje na igreja moderna está se perdendo. Na Europa já se perdeu quase que por completo. Nos Estados Unidos começa também assim. Mas nós não vamos deixar que isso aconteça conosco. Nós não vamos deixar que isso aconteça no Brasil, irmãos. Porque esse fogo que queima em nós deve continuar queimando pelo Senhor, ardendo pela presença dEle. Sabe, não nos interessarmos por coisas que não edificam, mas buscarmos aquilo que edifica o Senhor, que edifica as nossas vidas. Sabe, crescer em Deus não é você crescer, eu vou pregar no Descend, né? Eu vou pregar na igreja Verbo da Vida Sede. Crescer em Deus é ter esse fogo ardendo dentro de nós. É saber que a presença é mais importante do que qualquer outra coisa, de que os títulos não importam tanto quanto a presença, irmãos. Não é o título, não são os prefixos que estão antes do nosso nome, mas é a presença de Deus dentro de nós, um fogo consumindo o nosso coração de dizer, eu quero mais buscar desse Deus maravilhoso. Em Joel, no capítulo 2, no verso 13, ele diz assim, olha, eu vou ler só o finalzinho do texto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Amém? Nós precisamos ter isso no nosso coração. Rasgar o coração.
Todas as vezes que nós vemos homens de Deus de evidência que eles caem, pode ter certeza, aquilo não nasceu de uma hora para outra. Um abismo chama outro abismo. E a gente vai se distanciando de Deus, e o pecado vai ficando bom, vai ficando agradável aos nossos olhos. Nós vamos gostando, e a nossa consciência cauteriza de uma forma que aquilo se torna normal. Mas a presença de Deus, a Bíblia diz que não tem trevas com Ele. A luz é tão forte que ela vai revelar tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos. É essa presença que tem que estar queimando no meu e no seu coração. Até que nada mais importe. Como diz uma canção do Filipe Rodrigues, tudo é perda se eu não tenho a ti. Tudo é perda se não for o Senhor. Amém, queridos? Deus trabalhe nos nossos corações isso. E eu queria falar sobre esse texto também ainda, continuando nesse texto de Joel. Não devemos colocar os nossos desejos pessoais, a nossa autossatisfação acima da presença. Às vezes nós criamos muitos ativismos, nós somos muito ativos, nós corremos por um lado, nós fazemos coisas, nós queremos tantas coisas, mas nos esquecemos do principal. O que Ele mais quer de nós não é ou não são essas evidências, sabe? Tem gente que até almeja, irmãos, eu quero pregar, eu quero estar lá no púlpito, se o pastor não me botar para pregar, eu saio da igreja. Mas, irmãos, sabe que essa é uma das menores funções, vamos dizer assim, no reino? Você alcança muita gente, você pode alcançar muita gente. Tem muitos pregadores bons, muitos pregadores fantásticos que Deus tem falado e Ele tem alcançado multidões. Mas sabia que não existe um pregador subindo ao púlpito sem a mídia funcionando, sem o trânsito lá fora funcionando, sem o diaconato funcionando? E essa presença, irmãos, vai nos levar até a esse coração humilde. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero que Ele fale ou continue falando ao meu coração. Eu quero um relacionamento com Ele. Eu não quero desfrutar apenas das bênçãos de Deus, eu não quero desfrutar apenas dos milagres de Deus, eu não quero ser apenas um agente de milagres, eu não quero apenas fazer milagres, eu não quero apenas expulsar demônios, eu quero a presença de Deus, eu quero viver com esse coração ardendo pela presença dEle. E há que se ter até cuidado com isso. Tem um texto lá em Mateus 7, 22 a 23, que Jesus dizendo assim para o povo, olha, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Sabe, mas eu e você queremos estar lá em Mateus também, no capítulo 25, no versículo 34. Esse é o meu anseio. E eu tenho certeza que esse também é o seu anseio. Se não for, misericórdia, ore para que esse seja o seu anseio. Em que ele diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde benditos de meu Pai. É isso, essa palavra que nós queremos ouvir do Senhor naquele dia, irmãos. E para isso, nós temos que trabalhar isso com o Senhor. Estar próximo dEle, estar mais junto dEle. O Criador do universo, de fato se preocupa comigo? De fato quer que eu me achegue a Ele? O Criador de todas as coisas? Ele, apesar de ser Criador de todas as coisas, Ele
desde sempre, quis um relacionamento com o homem. Desde o Éden, ele queria um relacionamento com Adão e Eva. Com Moisés, nós vamos ler aqui alguns textos. Era relacionamento que ele queria com o povo. Era relacionamento que ele queria com Moisés. É relacionamento que ele quer comigo e com você. E ele quer amigos. Só tem 2 pessoas no Antigo Testamento que ele chamou de amigos. 2 não, vamos chamar assim de 4. 4 pessoas, né? Na Bíblia que ele chama de amigo. Uma foi Moisés, que ele diz assim, que falava com Moisés face a face como se amigo fosse. E ele chamou também Abraão de amigo. Mas Jesus também diz lá em João, no capítulo 15, não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Se Jesus estava falando para os discípulos, ele estava falando para mim e para você. Amém? Então nós somos amigos de Deus. Que privilégio. Mas essa amizade, irmãos, precisa ter uma intimidade muito maior com Ele. Eu tenho amigos que eu não tenho intimidade. Eu costumo dizer até para minhas filhas que amigos mesmo são as pessoas da família e você vai ter 2 ou 3 mais próximos que você vai poder confiar coisas a eles, que eles vão poder confiar coisas a você. Mas nem todos serão os seus amigos. Não são todos os amigos. Porque amigo é para quem a gente entrega a intimidade. E nós precisamos entregar a nossa vida como intimidade ao Senhor. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Salmo 25:14. E ele diz assim, lá em 2 Coríntios 6:16, não preciso os irmãos abrirem. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos por um instante. Pensa numa coisa grandiosa que Deus criou. Os mares, as montanhas, as cataratas do Iguaçu, do Niágara, as coisas grandes que Deus criou. Fica imaginando o pôr do sol, o nascer do sol, tantas coisas grandes que Deus criou. Mas nada se compara a Ele querer um relacionamento com você. Nada se compara a Ele querer que você se aproxime dEle muito mais do que já estamos próximos. Ele quer intimidade conosco. Ele não quer que a gente busque, ou nessa correria, nesse frenesi da vida, Ele não quer que a gente busque as coisas materiais ou buscar por buscar as coisas. Ele não se preocupa, ou a nossa preocupação, melhor dizendo, não deve ser com os nossos serviços, mas a nossa preocupação deve ser em estar em intimidade com Ele. Porque muda tudo, irmãos, quando estamos em intimidade com o Senhor. Muda tudo quando nós estamos mais próximos de Deus. Aí eu te faço uma pergunta, outra pergunta, e você não precisa responder. Como está a sua intimidade com o Senhor? Como está o fogo ardendo? Arde o fogo dentro do coração em relação ao Senhor? Existe algo que queima no seu coração quando você lê essa palavra, quando você olha essa palavra? Êxodo, lá no capítulo 7, no verso 16, a mídia pode postar na versão ARA. Deus diz algo interessante. Deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. A gente, quando lê essa história, eu já falei isso outras vezes, a gente, quando lê essa história, a gente imagina, Deus queria libertar o povo. Mas a libertação do povo era, vamos dizer assim, secundário. O principal que ele queria era que o povo prestasse culto a ele. Antes dos milagres, que tenha ou preste culto, antes de estar junto, antes de ver aquelas maravilhas, antes do mar vermelho abrir, ele queria, não só isso, ele queria que o povo tivesse uma intimidade com ele. É isso que ele deseja de mim e de você, irmãos. O principal é isso, é essa intimidade com ele. A vontade de pecar vai diminuir cada vez mais que nós nos aproximarmos da luz. Os nossos erros, os nossos pecados, aquilo que a gente ainda tem como, vamos dizer assim, entre aspas, estimação, né? Coisas que a gente ainda sabe que está errado, mas não deixa, porque a gente tem vontade, mas não tem intenção. Tem vontade de deixar, mas não tem a intenção de deixar, porque de certa forma, aquilo ainda satisfaz
ou a minha carne, ou o meu ego de alguma maneira. E quanto mais próximos do Senhor a gente fica, essas coisas vão se distanciando. Quanto mais próximos do Senhor a gente fica, essas coisas vão se distanciando. Judas, ele andou no meio dos 12. Sabia que Jesus tinha mais de 12 discípulos, né? Tinha várias pessoas que seguiam Jesus. Judas, ele andou, estava entre os 12. É provável, não tem uma narrativa explícita na Bíblia. Judas impôs as mãos e as pessoas foram curadas. Judas curou enfermos, expeliu demônios. Não é verdade, pastor Saulo? Não tem nenhum texto explícito na Bíblia. Mas é provável que ele tenha feito isso. Mas o coração dele não estava junto ao Senhor. O coração dele não estava alinhado, não existia uma conexão dele com o Senhor. Não havia conexão com o Senhor. Então, irmãos, não me leve a mal, mas não é o que eu estou querendo, não é o que eu estou querendo dizer, não. Entenda o que eu vou dizer agora. Os milagres são super importantes e Deus quer que a gente faça isso na Bíblia. As bênçãos, elas são maravilhosas e nós devemos buscá-las. Mas o principal não é isso. O principal é um coração queimando e ardendo pela presença do Senhor em nossas vidas. Isso é o principal. Coração queimando e ardendo. Deixe o coração queimar e arder pelo Senhor. A nossa vida deve ser como Paulo, que disse assim, olha, tudo considero como perda, porque Jesus é melhor do que tudo. E Paulo era um dos homens mais cultos daquela época, mas ele diz, tudo é perda. Tudo é perda, se eu não tenho a Ti, Senhor. Às vezes a gente pensa, eu vou falar agora em relação ao Ministério Verbo da Vida, né, que nos outros ministérios provavelmente não tenha, mas talvez tenha algo semelhante. Eu quero ser licenciado. Eu quero ser professor do Rema. Quando eu for professor do Rema, eu vou ter portas abertas. Eu quero ser pastor presidente. Vem, vai. Pastor Saulo era, porque assim, tem coisas, irmãos, que pode ser que algumas pessoas invertem, né? No pastor Saulo, por exemplo, se ele era magro, depois de pastor presidente, ele está o quê? Engordando. Está ficando gordo. Se ele fosse mais cheinho, ele ia ficar o quê? Magro. Como ele era, né, magrinho, aí está engordando. Está ficando de cabelo branco, não é? Às vezes a gente quer alguma coisa porque a gente imagina que aqui dali, irmãos, é o melhor para a gente. Que eu quero estar em evidência. Que está em evidência é crescimento. É crescimento ministerial, amém? É crescimento. Mas o crescimento em Deus, ele fala muito mais de uma intimidade com o Senhor. De um coração, irmãos, que está alinhado com Ele. E essas coisas virão sim. Essas coisas vão vir por acréscimo. Essas coisas vão acontecer. E quando elas chegarem, você vai estar pronto, sabendo lidar com essas coisas. Porque o que mais importa é a presença do Senhor em nossas vidas. Você vai me ouvir repetir isso várias vezes. Deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir prestar culto. E, irmãos, olha, não se contente com pouco, não. Tem gente, irmãos, que vive hoje só de recorte de mensagens do Instagram. Tem gente que vive só de ler postagens dos pastores famosos na internet. Amém que existam pastores. Amém que esses homens de Deus existem, irmãos. Eu particularmente escuto vários deles, escuto mensagem, assisto mensagem de vários deles. Gosto dos pastores do nosso ministério, pastor Humberto, pastor Edilson de Lira, Tiago Freitas, enfim, vários outros. Pastor Saulo Stan, tem que falar, né? E a gente escuta, irmãos, esses irmãos, glória a Deus pela vida deles.
Mas a nossa vida não pode ser alimentada só por recortes de mensagens. A nossa vida não pode ser alimentada só por pequenos trechos ou durante a semana, não só um culto pela manhã, não só um culto pela noite, não só o culto da quinta-feira, mas a nossa vida precisa ser alimentada diariamente com o Senhor. As nossas decisões precisam ser pautadas, buscando uma direção no Espírito Santo. A nossa vida precisa estar em intimidade com Deus. Irmãos, olha, intimidade com Deus não quer dizer que você não vai, eu vou ficar o dia todo trancado dentro do quarto orando em línguas. Não, a gente tem uma vida também, a gente trabalha, né? A gente precisa pagar as contas. Mas essa vida em intimidade com Deus, esse trabalho não pode roubar a outra coisa. É trabalhando em intimidade com Deus. É trabalhando, chega um problema e diz, eu vou ali no banheiro, vou orar para poder buscar direção para a solução desse problema. Amém? E parece que o ano começa, irmãos, quando a gente volta de férias, aí os problemas estão dobrados, né? Parece que é tudo mais do que estava antes, né? Parece que é assim, você estava de férias, agora eu vou jogar um monte de problema para você resolver. Mas a gente busca em Deus, irmãos, essa intimidade com Ele até para isso, até para amenizar esses problemas. Sabe, quando eu cheguei no Ministério Verbo da Vida, eu conversava com o Luiz essa semana sobre isso. Quando eu cheguei no Ministério Verbo da Vida, eu estava desanimado, como eu disse aos irmãos no início. Estava desanimado com... Sabe aquela coisa que você às vezes chega num esgotamento da sua vida cristã? Eu estava me sentindo assim com aquela vontade de largar tudo, de ficar só assistindo, só nos cultos. Eu ia, sabe, eu vou para aquele local ali, eu vou só ouvir a palavra. E quando eu cheguei aqui, irmãos, no Ministério Verbo da Vida, eu lá sabia o que era rema. Eu não sabia o que era rema. Eu não sabia o que era escola de ministros. Eu não sabia o que era ser licenciado. Eu vim aprender um dia desse o que era licenciamento, o que era ordenação, qual a diferença disso. Eu cheguei para o pastor da igreja, o pastor Johnny, e disse, eu quero mergulhar de cabeça em tudo. Eu quero fazer o rema. Sem pensar mais em nada, eu quero aprender tudo. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente chega num momento de esgotamento na nossa vida cristã, que parece que nada mais dá certo, que tudo que você imagina, de tudo que você realiza, parece que não está dando certo. É como se Deus deu as costas para você. Aí você diz, meu Deus, eu quero algo que eu busque essa intimidade. E eu digo, eu quero intimidade com o Senhor. Quando eu cheguei no Ministério Verbo da Vida, eu não cheguei atrás de títulos. Eu não cheguei atrás de ser ministro, ser mestre, ser pastor. Eu não sabia nem o que era mestre. Pastor, eu ainda sabia, né, que todas as igrejas têm. Eu não sabia nem que existia o dom de mestre. Né? Apesar do texto, nas igrejas, por aí não tem uma evidência, né, como nós temos no Ministério Verbo da Vida. Mas eu não fui atrás disso. Eu queria intimidade com Ele, irmãos. Eu queria buscar isso com Ele com todas as minhas forças. Sabe? E de lá para cá, como minha vida mudou, irmãos. Como minha vida tem mudado. Eu não gosto muito de falar da minha vida, estar falando da minha vida parece que eu estou me exaltando. Não, é só uma ilustração para os irmãos entenderem como Deus toca no nosso coração. E eu vou dizer, irmãos, quando a gente busca essa intimidade, sem buscar essas outras coisas, eu não vim para Paulista para ser pastor, não. Quem inventou essa história foi o pastor Saulo. Não fui eu. Eu não vim para Paulista buscando títulos. Eu vim para servir essa igreja, servir o pastor Saulo. E essa deve ser a nossa vida, irmãos. A busca pelo Senhor, a transformação da nossa vida e essa intimidade de estar junto dele tem que ser mais importante do que qualquer outra coisa. Do que qualquer outra coisa, irmãos. Quem tenho eu no céu além de ti, Senhor? E quem tenho eu na terra além de ti, Senhor? Só Ele é mais importante. Mas Deus é grandioso e majestoso. Só para os irmãos pensarem que está terminando agora, eu queria chamar só o tecladista. O pastor Saulo compartilhou esses dias aí de um pregador, dizendo que quando
o pregador, né, o pastor está dizendo que vai terminar no mínimo mais 15 ou 20 minutos, né? Aí eu digo, realmente, pastor Saulo, quando diz, vou terminar, é mais ou menos isso. Deus grandioso e majestoso, mas Ele se relaciona conosco. Veja, irmãos, que texto fantástico. Quando eu li esse texto, irmãos, eu fiquei, o coração se animou assim, sabe aquela coisa, arrepia até os ossos, como diz o pastor Saulo. Isaías 40, de 21 a 26. Se quiser postar, para os irmãos acompanharem, eu vou ler aqui. Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Esse é o nosso Deus. Mas Ele tem interesse que eu e você nos acheguemos a Ele. Você poderia imaginar, mas uma pessoa tão grande, eu sou tão pequeno, falho, eu erro, Mas Ele tem interesse de se aproximar. Acheguemos a Deus. E o mesmo Isaías, no capítulo 40, no verso 12, diz assim: quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? A gente vê o mar, aquela imensidão, na palma da mão. As galáxias, tanta coisa que Deus fez, mas é comigo e com você que Ele quer relacionamento. Existem bilhões de galáxias no universo. Eu vou ler só algumas coisas aqui para os irmãos. A maioria das estrelas que você vê à noite, que nós vamos ver à noite, elas estão cerca de 100 mil anos-luz de distância. Vê que coisa interessante. Quando a gente olha para uma estrela hoje à noite, a gente vai saber que a luz dessa estrela saiu de lá quando Abraão se casava com Sara. E Deus sabe, conhece todas elas pelo nome. Maria Teresa, Antonieta, sei lá, tantos nomes aí Deus pode ter dado a elas. E outra coisa, irmãos, o corpo humano tem de 30 a 40 trilhões de células. Dá para imaginar isso? Mas é comigo e com você que Ele quer relacionamento. Isaac Newton disse assim uma vez: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isto fica sendo minha última e mais elevada descoberta. Arthur Nobel de Física de 1927 disse assim, é que o nome dele é difícil, Arthur Halley, cadê Halley? Acho que é esse nome dele. Para mim, a fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil para mim ter essa fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada: no princípio, Deus criou.
Esse é o nosso Deus. Mas Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Adalto Lourenço, físico, cristão, pessoa maravilhosa, saudoso Adalto Lourenço, já nos deixou, está na glória com o Senhor. Ele diz assim: qual a probabilidade de lançarmos 6 dados e eles caírem empilhados na ordem certa e com o número 6 voltados para o mesmo lugar? E ele continua: qual a probabilidade de 3 bilhões 146 milhões e 700 mil letrinhas genéticas aleatoriamente terem sido coincidentemente ficado na direção certinha para produzir o ser humano? Ninguém mais poderia ter feito isso senão o nosso Deus. Mas Ele quer ter intimidade comigo e com você. Apesar dessa grandiosidade, Ele quer essa intimidade comigo e com você. Achegai-vos a Deus. E aí eu vou ler algumas coisas aqui também que falam: a camada de ozônio, por exemplo, 60 quilômetros de altura. Sem essa camada, ou se essa camada fosse comprimida, seria reduzida a uns 6 milímetros de espessura. No entanto, sem ela, não haveria vida sobre a Terra. 8 tipos de raios mortíferos caem sobre a Terra continuamente, provenientes do Sol. Sem essa camada de ozônio, nós seríamos queimados, ficaríamos cegos, seríamos torrados em 1 ou 2 dias. Ele fez isso por mim e por você. Que coisa perfeita, irmãos, é a criação do nosso Deus. O olho humano, o Dr. John Wilson, da Universidade de Harvard, ele diz assim: no fundo de cada um dos nossos olhos saem 60 milhões de fios condutores e encapados para não se queimarem. Seria necessário reunir todas as centrais telefônicas existentes no mundo para se igualar a um olho. Cada coisa fantástica, irmãos, foi Ele que criou. Foi Ele que criou a mim, que criou a você. Foi Ele que criou todas essas coisas fantásticas que nós falamos. Mas Ele quer uma intimidade comigo e com você. Ele quer que eu e você nos acheguemos a Ele. Porque quanto mais nós nos achegarmos a Ele, menos o pecado terá guarida em nossas vidas. Quanto mais nós nos achegarmos a Ele, menos conflitos nós vamos produzir nos nossos lares, nos nossos relacionamentos interpessoais, em casa, no trabalho, seja lá onde for, na igreja. Achegai-vos a Deus. Sabe, ontem eu estava vendo algumas postagens sobre o Descende, e na grande maioria das palavras que se falava, ela sobre arrependimento. E é isso o que a intimidade com o Senhor nos leva. Ela nos leva a um arrependimento, a uma vida de constante análise. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente mais se aproxima dele, mais vão sendo reveladas, ou mais a nossa vida vai sendo revelada. O povo, quando Moisés leva o povo ali para o deserto, nós falávamos até isso agora há pouco, conversava agora há pouco com o pastor Saulo. Quando Moisés leva o povo ali para o deserto, eles disseram assim para Moisés num dado momento: olha, vai tu lá, deixa a gente aqui. Você escuta, você recebe, depois você traz para a gente ouve. E aí Deus disse: tá bem, né? Deus não se entristece, mas eu acho que Deus olhou assim para eles e disse: eita, povinho difícil. Mas Deus disse uma palavra para Moisés, irmãos, que Ele diz para mim e para você nessa manhã, e que Ele diz sempre para mim e para você: mas tu fica aqui. Eu acho que eu notei esse versículo, irmãos. Deixa eu procurar aqui. Louvor pode vir, por favor. Deuteronômio 5, 28, 31. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi
todos os meus mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Que coisa linda! Tu, porém, fica aqui comigo. É o que Deus está dizendo para mim e para você. Corra, trabalhe, mas fica também comigo. Sirva com intensidade, como gratidão ao Senhor, porque o serviço é uma gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. Mas fica aqui comigo, é o Senhor está dizendo. O Senhor nos chama para essa intimidade com Ele. Tu, porém, fica aqui comigo. O temor do Senhor, ele é essa chave, irmãos, que vai nos levar a lugares altos, a esse momento, esse lugar de intimidade com Ele, que a gente possa conversar com Ele, que a gente possa ter, sabe, aquele relacionamento que a gente chega para Ele e diz assim, no quarto, sei lá, onde a gente vai conversar, e que a gente vai dizer: Pai, olha, tá difícil, as circunstâncias estão assim, mas eu não vou me mover pelas circunstâncias, eu vou me mover por isso que está queimando e ardendo no meu coração. Nós não vamos desistir. Nós não vamos retroceder. Retroceder nunca. Avançar. Deus falou assim: diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que marche. Nós não vamos retroceder. Nós vamos nos agarrar com o Senhor, nós vamos querer essa vida de intimidade, e essa vida de intimidade vai gerar santidade. Essa vida de intimidade vai gerar mudança, vai gerar restauração no casamento, vai gerar mudança de vida, vai gerar frutos que vão para a vida eterna. É isso que Ele quer. Por isso que Ele diz: achegai-vos a Deus, limpai o vosso coração, rasgai o vosso coração e não as suas vestes. Ele estava querendo dizer: olha, não façam nada de aparências, mas façam com o coração. Seja você aquela pessoa que se debruça diante do Senhor com sinceridade de coração, que o busca dizendo assim: Senhor, eu quero o melhor de Ti. As bênçãos, nós vamos procurar as bênçãos, elas chegarão, a prosperidade chegará, a cura chegará. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, negligenciar essa intimidade com Ele. Deus, Ele é grandioso, como nós vimos aqui, tantas coisas maravilhosas. Foi tudo Ele que fez, irmãos. Tudo tem uma finalidade no nosso corpo. Até o apêndice tem uma finalidade no corpo, né? A gente brinca que às vezes que as pessoas têm aquele problema de apendicite, né? Tem que retirar, mas até aquilo ali tem uma finalidade. Tudo em nosso corpo Ele criou com uma finalidade, porque Ele sabe exatamente como nós somos. E aí Ele diz que nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele autorize, vamos dizer assim, né? Alguns Ele já autorizou. Então realmente, vamos embora. Mas Ele quer de nós, irmãos, essa profundidade no conhecimento com Ele. Não se contente com apenas recortes de mensagens da internet. Valoriza também as mensagens que você tem na tua igreja local. Na sua igreja local, os pastores, os ministros conhecem muito melhor a sua vida e a realidade da sua igreja do que aquele pastor lá da internet. A mensagem é boa, é ótima, como eu disse, eu escuto, irmãos, mas a alimentação, nós precisamos honrar também os nossos de casa. Nós precisamos honrar a nossa igreja. Nós precisamos honrar os eventos que a nossa igreja também realiza. Nós precisamos honrar aqueles que estão próximos a nós. Às vezes a gente diz assim, ó: eu gosto muito da mensagem de fulano, eu queria que fulano fosse da minha igreja. Olha que coisa. Mas se fulano fosse da tua igreja, quando ele começasse a apertar o parafuso, a exigir coisas de você, você dizer: mas rapaz, eu pensei uma coisa de fulano é outra. Não é verdade? Por quê? Porque a gente não conhece a realidade.
Costumo dizer, a grama do vizinho, ela é sempre mais verde, mas cuidado, ela também pode ser sintética. Não alinhe a sua vida pelas outras igrejas, não alinhe a sua vida apenas por recortes. A palavra do Senhor, ela não quer que a gente se alimente apenas disso, irmãos. Ela quer que a gente busque essa intimidade com profundidade, alimentação diária, né, pela palavra, em oração. Deus não quer que a gente se contente. Desculpa, eu não estou dizendo aqui que as ministrações não prestam. Elas prestam sim, irmãos. Como eu disse, eu escuto elas são bênção. Eles são bênção para as nossas vidas. Mas a gente não pode viver desses recortes apenas. A gente não pode viver apenas de migalhas. O Senhor não quer que a gente se alimente apenas de coisinhas pequenas. Ele quer que a gente se aprofunde nele. Ele quer que a gente busque ele para se aprofundar no conhecimento dele. E essa profundidade nele depende de mim, depende de você. Ele não disse assim, eu vou me achegar a vocês. Ele disse, Tiago 4, verso 8, achegai-vos, e ele se achegará a vós. Ele está só esperando que a gente vá e que a gente o busque. Está ali, chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Posicione-se. Intimidade com Deus. Deus é grandioso, Deus é maravilhoso, mas Ele quer essa intimidade comigo e com você. Eu queria encerrar com uma leitura de uma frase que eu ouvi esses dias, de uma cantora chamada Ana Clara Rocha. Acho que é esse o nome dela, Ana Clara Rocha, é isso mesmo. Ela diz assim: o fruto do reino é a presença. Nossa oração deve ser, e eu já falei essa frase agora há pouco: quem tem o eu no céu além de ti, e quem tem o eu na terra além de ti, Senhor? E aí ela cita o Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E ela continua dizendo assim, nosso anseio pela presença deve ser tão forte. E ela faz uma paráfrase com o texto em que nós lemos há pouco. Aliás, eu acho que a gente não chegou a ler esse texto, mas é aquele texto de Moisés, que ele se aproxima do Senhor, querendo ver o Senhor, e Deus percebe que Moisés estava tão interessado, que ele visse, olha, esse cara é diferente, ele quer buscar, ele quer ver. Então Deus diz assim para Moisés: olha, se você me ver, meu amigo, acabou a sua vida, mas eu vou deixar pela fenda da rocha. E aí ela diz assim: o nosso anseio pela presença deve ser tão forte, que podemos até morrer ao ver ele na fenda da rocha, mas morreremos tombados de glória. Não tem nada melhor do que estar nessa presença, irmãos. Não tem nada melhor do que a presença, porque sempre o melhor vai ser a presença do Senhor em nossas vidas. Ele quer intimidade comigo e com você. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu queria fazer uma oração pelos irmãos, mas eu queria que os irmãos orassem. Que você fechasse os seus olhos agora, sobre aquilo que nós falamos nessa manhã. Feche os teus olhos, imaginando a grandeza de Deus, mas imaginando principalmente o anseio que Ele quer. Se você disser assim, olha, Senhor, eu quero, e parece que Deus está conosco, é como se fosse o pai do filho pródigo. Sabe o pai do filho pródigo? Está lá sempre esperando, estava sempre olhando, estava sempre buscando, quando ele vier eu vou dar um abraço. E quando o filho pródigo chega, ele corre ao encontro e se abraça com o filho pródigo. Porque é isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer que a gente se achegue a Ele. Deus quer que nós nos aproximemos dEle com mais ousadia e dizendo assim: Senhor, eu quero tirar as mazelas que estão atrapalhando a minha vida. Eu quero tirar, Senhor, essas coisas. Eu quero, Senhor, eu quero crescer em Ti. Eu quero, Senhor, santidade. Eu quero ser melhor, Pai.
Mas eu não quero ser melhor para me exibir, para dizer que eu sou melhor. Eu quero ser melhor porque o Senhor quer que eu seja melhor. Eu quero ser melhor porque eu quero estar na tua presença, Senhor, em santidade. Eu quero ser melhor, Senhor, porque eu quero te servir melhor. Eu quero, Senhor, te servir com integridade de coração. Eu quero, Senhor, melhorar a minha vida. Eu quero me aproximar mais de Ti. Eu não quero viver ou cometer os erros que eu cometi no passado. Eu quero uma vida de proximidade contigo. Eu quero uma vida de profundidade contigo, Senhor, onde as águas elas estejam ao ponto de que eu não controlo mais. É Ele que manda. É Ele que manda. Não, eu não tenho mais controle, porque o controle é dele. Ele que vai me dizer para onde eu vou. Essa semana eu disse assim, eu conversava com o pastor Saulo, eu disse, olha, tem uma decisão tal que eu estou pensando em tomar. E aí eu conversei com ele, depois conversei com o Luiz e disse, vamos orar para buscar essa decisão. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós entendemos que tudo que a gente for fazer tem que ser buscando a orientação dele. Por mais simples que seja, irmãos, busquemos essa orientação nele. Profundidade. Ele quer de mim, de você, profundidade. Ele quer de mim, de você, intimidade com Ele. Ele quer de mim e você que a gente se achegue a Ele. Sabe, quando o filho pródigo se aproxima, que ele dá aquele abraço no filho pródigo, ele diz, traz aí o melhor novilho, prepara uma festa, bota o anel no dedo dele, porque ele chegou. Quando nós nos aproximamos, Ele vai fazer isso, porque Ele quer que a gente tenha essa intimidade. Ele quer que eu e você, que a gente cresça, que a gente se aprofunde nesse conhecimento, deixando as mazelas, deixando tudo que menos importa para o Senhor, esquecendo títulos. Prefixo, irmãos, é o que menos interessa para o Senhor. Pastor Givanilson, grande coisa, Ele quer que eu me aproxime dEle, que o meu coração esteja alinhado com Ele. De nada adianta o prefixo se o meu coração não estiver alinhado com Ele. Ele quer intimidade comigo e com você, para vivermos uma vida muito melhor e muito mais parecida com Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nesta manhã, Senhor, nós saiamos daqui, Pai, com esse coração ardendo pela Tua presença, ardendo, Senhor, por aquilo que mais importa nas nossas vidas, a intimidade com o Senhor. O coração, Senhor, nosso coração precisa estar queimando, ardendo, como os discípulos no caminho de Emaús, depois que Jesus se revelou a eles. Eles disseram, bem que o nosso coração ardia quando nós ouvíamos a Tua palavra, e nós queremos os nossos corações ardendo, Senhor, assim, pela Tua presença, ardendo, Senhor, por Ti, para nós, ó Pai, estarmos sempre na luz, porque na Tua presença não há treva nenhuma, e nós, ó Deus, caminharmos em direção ao Teu encontro, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos ser pais melhores, nós queremos ser filhos melhores, nós queremos ser ovelhas melhores, nós queremos ser líderes e liderados melhores, porque nós queremos servir a um Deus vivo, que tudo pode, que tudo faz e que se importa conosco. Em nome de Jesus, Pai, nos dá essa sede, essa fome, que isso, Senhor, nunca se apague dos nossos corações. Em nome de Jesus, amém, amém. Eu queria saber se tem alguém aqui que nunca fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você levante uma das suas mãos, onde você estiver, nós vamos orar pela sua vida. Tem alguém aqui que nunca fez Jesus Senhor e Salvador de sua vida? Todos de casa? Amém? Precisamos trazer mais convidados, irmãos, para a igreja, amém? Para que as pessoas também possam ouvir uma palavra. Tão bom como nós estamos aqui, sentados, ar-condicionado, clima bom, clima maravilhoso. Mas como é bom também que outras pessoas estejam recebendo, ouvindo e desfrutando do que nós desfrutamos. Amém? Tem alguém aqui que deseja oração por cura? Nós vamos orar pela sua vida. Você pode sentar, irmãos. Eu vou pedir só que as pessoas que desejam oração por cura, fiquem em pé no teu lugar. Nós vamos orar daqui mesmo. O tempo já avançou aqui. Pastor Saulo daqui a pouco puxa minha orelha. Alguém? Todos curados, todos sarados, todos de casa. Amém? A irmã? Amém, vamos orar. Mais alguém?
Você crê que Deus é um Deus de cura? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela nossa irmã, nós impomos as nossas mãos, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que Tu és um Deus de cura, que Tu és aquele que sempre curou, sempre vai curar e sempre, Senhor, curará em nome de Jesus. Nós declaramos cura, saúde no corpo da nossa irmã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, está feito. Alguém aqui deseja oração por batismo no Espírito Santo, com evidência em falar em línguas? Todos cheios? Amém? Amém, querido. Glória a Deus. Queridos, que Deus nos abençoe, que essa paixão pelo Senhor, que esse fogo que arde em nós, ele possa estar cada dia mais aumentando, pela presença do Senhor. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pastor Saulo. Senhor, aleluia, aleluia. Meus irmãos, eu quero aproveitar esse momento, e se você ainda não voltou para o Senhor Jesus Cristo, talvez você está aqui nos visitando e você já foi um dia crente, já foi firme nos caminhos do Senhor, já serviu ao Senhor durante um tempo, mas por alguma razão você desistiu, parou no caminho.